Não estou conseguindo ligar. Boa noite, irmãos. Paz esteja com todos. Amém. Que bênção, né? Esse louvor foi maravilhoso. Glória a Deus. Para você que está em casa, boa noite. Que o Senhor esteja abençoando a sua vida grandemente. Vou passar os recados. Todos os domingos, às 9h30 da manhã, nós temos o nosso culto oficial. De domingo também de manhã, exceto domingo de Santa Ceia, após o culto, nós temos o Eros no Alvo. Todas as terças, 8h30 da manhã, culto de oração. E terça à noite, às 8 horas, também temos o culto de oração. Toda quinta-feira, às 8 horas, temos o nosso culto. E nos sábados, às 8 horas da manhã, nós temos o jejum do Chosen. Amém? Então, convido você a participar. Nós temos aí cultos durante a semana, temos nos domingos, temos na manhã, temos à noite. Então, convido todos vocês a participar. A igreja continua em movimento, tá? Não parou, né? Já voltamos. Então, venha participar e ser abençoado por Deus. Vou falar também dos eventos aqui de setembro. Sábado agora, dia 24, às 4 horas, nós temos o drive-thru da primavera. Glória a Deus. Você que ainda não adquiriu o seu convite, ou que pegou e ainda não acertou, fale com as meninas aí, com a Claudinha, com a Jéssica, com a Silvana Souza. Fale com as meninas aí, com a Sandra também, tá bom? Dia 24 também, à noite, às 8 horas da noite, temos o culto Eros. Convido vocês a participarem. Vai ter um convidado de fora para pregar aqui. E eu já participei de uma ministração dele. E é muito boa, gente. Então não perca, porque vai ser bênção. Dia 26, às 9 horas da noite, nós teremos a nossa ação social. Tá? Quem tem vontade de participar, nunca participou, convido a participar, tá bom? Às 4h30 da tarde, as mulheres vêm preparar a comida. E aí, às 9 horas da noite, a gente sai. Se você gostaria de ajudar, fale com a gente, tá? Às 4h30 da tarde, tem pessoas aqui já trabalhando. E quem tiver vontade de ajudar, venha participar. Amém? Os recados foram dados. Agora, você separe a sua oferta. Você que trouxe sua oferta, seu dízimo, prepare aí sua oferta. Você que está em casa, você pode ofertar pelo Pix ou pelo QR Code. Eu vou ler um versículo que está lá em Provérbios 3, de 9 a 10. Não precisa abrir, tá? Eu vou ler aqui para vocês. Honre o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. Os seus celeiros ficarão plenamente cheios e seus barris transbordarão de vinho. Então, honre sempre a Deus com os seus recursos. Primeiro vem para Ele. Amém? Então, sempre honre ao Senhor, que Ele vai abençoar você, vai abençoar a sua família. E não tem erro. Então, primeiro dê para Deus, que Ele vai fazer o resto. Amém? Ele vai abençoar a sua vida. Vamos colocar de pé? Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, Pai, vem sobre a vida de cada um dos nossos irmãos, Senhor. Vem abençoando de maneira sobrenatural, Pai. Se porventura tiver alguém desempregado, Senhor, alguém passando dificuldades, Senhor, que o Senhor entre com providências, Pai. Age na vida de cada um, Pai. Que cada um dê, Pai, com generosidade, Pai, aquilo que o Senhor determinou no coração, Senhor. Age na vida de cada um de maneira sobrenatural, Pai. Vem restaurando, vem renovando, vem abençoando a vida de cada um dos meus irmãos, Pai. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Venha para o altar. Glória a Deus. Gostaria de apresentar o pregador desta noite, nosso pastor Ederson. Que ele seja grandemente abençoado. Em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Obrigado, Pai. Aleluia, glória a Deus, amém? Aleluia. Para você que nos acompanha online, que o Senhor te abençoe grandemente, que você também possa sentir a presença de Deus neste momento, amém? Aleluia. Irmãos, é com muita alegria que nós estamos aqui reunidos novamente
nessa noite, né, para aprendermos um pouco mais acerca dos dons do Espírito, né? E o Senhor colocou esta palavra para nós estarmos tratando neste mês de setembro, né? E até aqui tem sido realmente ministrações de impacto, ministrações a quais nós temos aprendido bastante. Eu não sei você, mas eu tenho aprendido bastante. E eu gostaria de pedir que você se colocasse em pé, em reverência à palavra de Deus, e abrisse lá em Romanos 12, de 6 a 8, que é o nosso versículo de referência. Amém? Irmãos, eu peço perdão antecipado pela voz um pouco embargada, um pouquinho resfriado. Resfriado veio forte aí na terça-feira, mas graças a Deus se recuperando, né? Eu costumo brincar com minha esposa, né? O resfriado no homem é semelhante às dores de parto numa mulher, mas vocês assim vão entender. Silvana fica doida comigo quando eu falo isso com ela. Semelhante, né, senhor? E o resfriado veio forte, amém? Mas já estou recuperando já. Nada que um chazinho da dona Silvana e um antigripal não resolva, amém? Irmãos, Romanos 12, 6 a 8 diz assim: temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem um dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que a exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. Amém? Senhor meu Deus, aqui, Senhor, estamos diante da Tua palavra. Eu te agradeço, meu Pai, por nós, meu Pai, podemos, Senhor, nos reunirmos como Tua igreja, meu Pai, nesta quinta-feira à noite, por nós podermos, meu Pai, usar, Senhor, este recurso abençoado, que é o recurso da internet, meu Pai, para levarmos, meu Pai, a Tua palavra para aqueles que não puderam estar presente aqui conosco fisicamente. Ainda mais, Senhor, aqueles que ainda serão impactados futuramente com essa ministração. Eu me coloco, Senhor, humildemente diante de Ti e peço, usa a minha vida, Senhor, apesar, meu Pai, dos meus erros, das minhas falhas, meu Pai. Eu peço a Ti, meu Pai, que esta palavra seja bênção para a Tua igreja, que venha, meu Pai, preparar a terra, meu Pai, que venha, meu Pai, semear, meu Pai, que venha regar, meu Pai, e se for o momento, meu Pai, que venha trazer frutos, meu Pai. Esse é meu pedido e o meu clamor a Ti, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Irmãos, hoje eu vou ter que abusar um pouquinho da água, porque a boca está seca. Pode se assentar. Aleluia, glória a Deus. Bem, irmãos, nós iniciamos, né, essas ministrações lá já na longínqua, né, 1º de setembro, onde eu tive a oportunidade de iniciar, né, trazendo uma visão geral sobre os dons, e eu falei especificamente sobre um dom, que foi o dom de profecia, né? E ali eu vejo que o grande ensinamento que nós tiramos é o quê? Que profecias existem até nos dias de hoje. Mas só que nós precisamos reconhecer quando pessoas usam de má fé e querem manipular a nossa fé usando, né, a famosa profetada, né, como nós já conhecemos muito. E também que nós precisamos ficar muito atentos, né, no que se diz respeito à profecia, e ainda mais quando essa profecia vem numa situação de querer adicionar algo na palavra de Deus, né? Toda a revelação de Deus já foi dada pela sua Sagrada Escritura. Então, se alguém vem querendo trazer algo novo, aqui eu vou colocar esse novo entre aspas, anátema maldito é o que diz a palavra de Deus. Amém? No dia 8, irmãos, o nosso irmão Fabrício também veio, compartilhou conosco sobre a questão de dar ânimo e exercer liderança, né? E o que me marcou muito naquela ministração é que todos nós somos líderes. Todos somos líderes. E devemos, né, renunciar. A liderança, ela envolve renúncia. Tá? Então nós muitas vezes vamos, né, o Marcelo, o Teco, ele tem uma frase que eu gosto muito. Eu e você dormir 1 hora a menos orando em prol da vida de uma pessoa. Então eu e você fazemos um sacrifício de ter 1 hora a menos de sono, né, em prol de uma pessoa. É eu e você abrir mão, né,
de algum entretenimento para ter um recurso para ofertar na casa de Deus, para abençoar a vida de uma pessoa, né? E também o Fabrício enfatizou bastante que nós devemos, né, darmos ânimo aos nossos liderados, né? Porque nós, como líderes, temos esse papel de dar ânimo. Então é um dom, né? Tem pessoas, né, que só de você chegar perto, né, já dá aquela enchida, né? Já tem gente, né, que é o clássico lá do hard haha, quem lembra, né? Ó céus, ó vida, ó azar. Né? Tem gente que infelizmente tem essa coisa ruim, né? Tem gente que só de você chegar perto da pessoa, pronto, você murcha tudo. Agora tem gente não. Se você começa a falar com ela, aquela pessoa te dá um ânimo, né? Te dá um gás e você fica muito alegre e contente. Na semana passada, a nossa querida irmã Tatiane também trouxe uma palavra abençoada sobre o tema servir e misericórdia. Né? Eu destaco a questão de que servir é uma tarefa de todos nós. Né? Servir não é só para... é só para fulano e ciclano dentro da igreja. Perdão. Servir é só para fulano ou ciclano na igreja. Não. Servir é algo que compete a todos nós. E servir, irmão, é colocar em prática os dois grandes mandamentos que Jesus nos deixou, que é honrar a Deus e amar o nosso próximo. Você quer honrar a Deus? Você quer realmente amar o seu próximo? Então, sirva a Deus e ao seu próximo. Também foi abordada a questão da misericórdia, que a misericórdia é para todos. Tá? A misericórdia de Deus, né? O grande ato de misericórdia que nós tivemos foi Jesus Cristo se doando na cruz em meu e em seu favor. E que nós, irmãos, isso foi algo que pegou bastante comigo, que nós não devemos desistir de agirmos com misericórdia. Amém? Porque, irmãos, tem momento que é difícil, né? Porque você vai, você ajuda o fulano, você dá suporte, vai. Uma vez, 10 vezes, 20 vezes, e o fulano, a fulana continua naquela mesma situação. Obrigado, Tati. Essa palavra tocou muito comigo. Isso é uma coisa que a minha esposa pega muito na minha orelha. Fala assim, Ederson, você tem que ser mais misericordioso, Ederson. Porque eu tenho essa questão comigo. Né? Se você senta, se você conversa, se você orienta, e você vê que a pessoa está ali, naquele círculo vicioso, né? Eu tenho dificuldade, irmãos. Tem certas coisas que eu não consigo entrar. Assim, eu tenho muita dificuldade. Eu tenho que orar para o Senhor, me dá um coração mais misericordioso, para que eu possa perdoar e agir com misericórdia 70 vezes 7. Amém? E hoje, irmãos, eu quero abordar com vocês sobre a questão do dom de ensinar e contribuir. Amém? E sobre ensinar, irmão, eu gostaria de convidar você a abrir sua Bíblia lá em Isaías 48, 17. Por favor. Isaías 48, 17. Amém? Está projetado aqui também. Obrigado, Camila. Diz assim, irmãos, a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor, o seu Redentor, o Santo de Israel. Eu sou o Senhor, o seu Deus, que ensina o que é melhor para você, que o dirige no caminho e quem você deve ir. Amém? Irmãos, e ensinar, irmãos, ele é realmente um dom que Deus nos dá. Tem pessoas que têm esse dom, né, de nos ensinar com muita facilidade. É impossível, irmãos, eu falar sobre ensino sem lembrar na minha história cristã a vida do Celso. Quem aqui lembra do Celso? Né? É impossível falar sobre isso sem citar o nome dele. Se ele estiver nos acompanhando, um grande abraço.
presença de Deus para entendermos o que é aquilo que eu estou fazendo errado. Se eu estou fazendo errado, eu vou lá e corrijo. Agora, às vezes é permissão de Deus. Deus permite. Aqui falando que você não pode usar livros de suporte. Tem livros, irmãos, maravilhosos, livros muito bons, mas nada substitui a meditação na palavra de Deus, né? Aqui, vocês bem sabem, nós trabalhamos ainda até hoje com o conceito de uma igreja com propósito, um livro consagrado, né, que abençoou e abençoa muitos ministérios. Então nós usamos esse livro, nos auxilia bastante, mas ele é só uma referência, porque a nossa base é a palavra de Deus. Por isso, irmãos, é tão importante nós valorizarmos a meditação na palavra de Deus. Irmãos, separe um tempo. Separe, irmãos. Ah, deixa, mas eu não consigo ler um livro no dia. Não precisa ler um livro por dia. Leia um capítulo. Eu tenho um propósito comigo, individual, de ler um capítulo da Bíblia por dia. É o mínimo que eu procuro. Eu leio e medito em cima dele. Releio, vejo os pontos principais, e aí, né, quando tem alguma aprendizagem mais específica, eu compartilho com a minha esposa, com as pessoas mais próximas a mim. Então, irmãos, isso é muito importante, de nós separarmos tempo para meditar na palavra de Deus. E também, irmãos, nós aprendemos, né, além, né, não vou entrar aqui em detalhes, temos o ensino secular, que também é muito importante, né, então você ir lá, fazer lá o seu ensino básico, ensino médio, ensino técnico, faculdade, pós, mestrado, doutorado, MBA, né? É muito bom também. Se você, eu recomendo a todos, né, que procurem, né, se aprimorarem, principalmente aos jovens, né, que não percam a oportunidade, né, que o mundo hoje está cada vez mais competitivo no mercado de trabalho. Então você, jovem, não perca a oportunidade. Aí, se você já está numa idade mais avançada, nunca é tarde para começar. Amém? Se você tem um sonho, você, não, eu tive que abrir mão na minha vida de tal sonho, porque eu não podia lá 10, 20, 30 anos atrás. Você pode agora, você tem um sonho, né? Vai, busque esse seu sonho. Eu tiro como, por exemplo, irmãos, a vida da minha mãe. Minha mãe está aqui conosco, né? Minha mãe sempre teve o sonho de trabalhar na área de enfermagem. E o que ela fez? Ela teve a oportunidade alguns anos atrás. Ela foi lá e buscou, e está buscando, e ela quer fazer lá o curso superior em enfermagem. Eu falei, tá certo, mãe, vai para cima, é o sonho da senhora, vai e abraça. Então nunca é tarde para você começar, inclusive no meio secular. E também, irmãos, nós aprendemos o quê? Com a vida de um com o outro. Esse nosso relacionamento é diário. E cabe nós, irmãos, termos a humildade, porque o grande ensino ele está na humildade, que às vezes as pessoas querem desmerecer. Ah, não, mas eu tenho a formação tal, a formação Y, então eu sou melhor do que fulano. Irmãos, entenda uma coisa, ninguém é tão inculto que não possa ensinar nada a você. E ninguém é tão culto que não possa aprender algo. Então todos nós podemos ao mesmo tempo ensinar e aprendermos. E se você, irmãos, está numa posição de ensino, faça isso com humildade, né? O verdadeiro ensino, ele é humilde. O ensino ele não tem por objetivo de expor ninguém. O ensino não tem por objetivo de constranger ninguém. Pelo contrário, o ensino ele é para nós, para ser uma bênção em nossas vidas. Amém? E se você está disposto a querer aprender, eu digo para você, dedique-se e esforce-se. Você tem que se dedicar e tem que se esforçar em todas as áreas na sua vida. Seja no ministério, seja no profissional. Não importa a área da sua vida. Sem esforço, né, nós não conseguimos.
Eu sei que a frase é clichê, mas eu gosto dela, tá? Sucesso só vem antes de trabalho no dicionário. É só no dicionário. Não tem sucesso sem trabalho. Porque tudo aquilo, irmãos, é uma máxima. Tudo aquilo que vem fácil, vai muito fácil, né? E nós precisamos passar por etapas em nossas vidas que nos ajude e nos auxilie a termos uma base, né? Para termos realmente sucesso em tudo. Tem um caso aí bem recente, eu acredito que alguns de vocês vão saber. Um rapaz humilde do interior da Paraíba, se eu não estou enganado, ele viralizou na internet, né, num campinho de futebol, bem simples, né, chutando para o gol. Né, ele tem uma habilidade com futebol, ele chuta muito bem na bola, e ele saía lá com uma frase de efeito no final. Né, é o Luva de Pedreiro. Né, e ele tem esse apelido, irmãos, de Luva de Pedreiro, porque ele se espelhava, né, nos jogadores da Europa, que lá na Europa é frio, e os jogadores usam luva, né? E ele não tinha dinheiro para comprar uma luva igual aquelas. Então ele fazia os vídeos dele com uma luva de pedreiro. Aí apelidaram ele de Luva de Pedreiro. Né? E ele, de repente, irmãos, ele viralizou na internet. Se você alguma vez acessou o Instagram, passou no feed, eu tenho certeza que um vídeo dele você viu. Né? E ele fez muito sucesso. Aí ele entrou numa polêmica com o antigo empresário dele, e entrou num processo, ganhou muito dinheiro, rico, né, milhões ele ganhou, viajou a Europa, viajou ao Japão e não sei o quê. E recentemente, né, ele passou, eu estou abandonando porque isso não é para mim. Por quê, irmãos? Porque ele não tem uma estrutura, ele não tem uma base. Né? Nós vemos muitos casos, né, de jogadores de futebol, principalmente, né, que as pessoas, né, ganham muito dinheiro. Muito dinheiro. Mas eles não têm uma base. E depois, quando chega a aposentadoria, eles torram literalmente o dinheiro que tem, os recursos que tem, e não tem, passam realmente necessidade, passam dificuldades. Por quê? Porque faltou uma base. Faltou ali. Eles não têm o ensino necessário para administrar aqueles recursos financeiros. Sem contar quantos que caíram em golpe de empresário que veio e literalmente roubou eles, porque eles não tiveram uma base. Né? Alguns até tiveram a oportunidade, mas eles não se dedicaram. Né? Às vezes a pessoa realmente não tem a oportunidade. Você não teve a oportunidade. Surgiu a oportunidade anos depois. Então vá e aproveite. Né? O Mãe, a senhora hoje vai ser minha cobaia aqui da pregação. Eu lembrei uma história. Minha mãe, irmãos, ela nasceu numa cidade do interior do Ceará, chamada Mucambo. E lá, irmãos, ela não tinha escola. Aliás, ela nasceu num subdistrito do Mucambo chamado Poço Verde. Então, assim, a cidade de Mucambo é pequena, o subdistrito é menor ainda. E lá ela não tinha, né, na adolescência dela, a oportunidade de estudar. Aí ela tinha que andar não sei quantos quilômetros, atravessar a chamada Serra de Ibiapina para chegar na cidade de Sobral, mãe? Sobral, né? Para chegar na cidade de Sobral para ela poder fazer o ensino básico dela. Irmãos, era quilômetros e mais quilômetros que ela andava. E chegou numa época lá na adolescência dela que ela, né, existia no Brasil um movimento chamado Mobral, era Mobilização Nacional pela Aprendizagem em Literatura, alguma coisa assim. Era um programa do governo em quem tinha uma condição um pouquinho melhor poderia, né, ensinar. E minha mãe, com a 5ª série na época formada, ela se tornou professora. E ela não teve a oportunidade, mas ela fez acontecer a oportunidade. Então, irmãos, é por essas e outras situações, eu estou usando ela como um exemplo, porque é um exemplo que impacta a minha vida, né? E eu espero que impacte a sua também. Então, irmãos, quando eu vejo, né, um adolescente que tem toda a oportunidade da vida, não, tem que pegar metrô. O metrô está muito cheio. Mas o ônibus passa lá na avenida. Eu moro aqui perto da igreja, o ônibus passa lá na avenida, é muito longe. Não dá, né? Bonitão, bonitona, vamos tomar posição, né? E ir para frente. Porque oportunidade não lhe falta. Amém? Então, irmãos, era isso que eu queria compartilhar com vocês sobre questão de ensino. Então, o ensino é algo essencial em nossas vidas. Amém? E o segundo dom, irmãos, que eu quero compartilhar hoje com vocês é sobre o dom de contribuir. Amém?
Eu gostaria de pedir que você abrisse o mesmo versículo em que a Tatiane trouxe para nós durante as ofertas e dízimos, que é lá em Provérbios 3, 9 e 10. Amém? Aí você vai me falar, Ederson, eu já li, eu não preciso abrir. Precisa abrir sim, porque a palavra de Deus se renova a cada dia. E você sempre aprende. Irmãos, a palavra de Deus é perfeita. Você pode ler o mesmo versículo 1000 vezes. E 1000 vezes você aprende algo. Porque a palavra de Deus, ela se renova. Amém? Diz assim: honre o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. Os seus celeiros ficarão plenamente cheios e os seus barris transbordarão de vinho. Amém? Então, irmãos, contribuição. Contribuição, irmãos, eu sei que é uma área sensível para muita gente. O camarada se converte, traz pessoas para a igreja, se envolve, né? Tem o coração convertido, mas muitas vezes ele não tem o bolso convertido. E eu até entendo algumas pessoas, né? Porque infelizmente teve muitos no meio cristão, no meio protestante, no meio evangélico, que se aproveitaram da boa fé alheia e por uma maldição chamada teologia da prosperidade, enganaram muitas pessoas. E eu quero, irmãos, hoje desmistificar isso na sua vida e entender que contribuir é um dom. Você consegue entender a profundidade disso? Quando eu e você contribuímos na casa de Deus, isso é demonstração de um dom que Deus nos dá. É uma capacidade, um presente que Deus nos dá, uma oportunidade que Deus nos dá para que nós possamos contribuir na sua casa. Amém? Então, irmãos, se você um dia já viu, aqui porque eu comecei a frequentar o Ministério Rio de Vida, eu devia 2 milhões e agora eu tenho 2 iates, eu tenho 2 helicópteros, e o devorador foi repreendido, e agora eu estou de viagem, vou fazer um tour pela Europa, e depois eu vou para a América Central. Irmãos, não caia nessa conversa. Não caia. Irmãos, Deus pode, de uma hora para outra, fazer algo assim incrível na nossa vida e nos dar recursos financeiros que jamais a gente imaginaria? Sim, irmãos. Deus pode. Deus pode fazer isso. Mas esse não é o meio pelo qual que Deus normalmente ele trabalha. Deus normalmente ele trabalha por processos. Porque, infelizmente, irmãos, muitos de nós, ao termos um pouco mais de recurso, a primeira coisa que faz é se distanciar da presença de Deus. Ou cria-se problemas. Eu nunca vou esquecer de um caso que eu vi de um conhecido meu. Ele trabalhou coisa de 10, 12 anos numa empresa, né? Tinha um salário lá razoável e tal. Aí a empresa teve lá uma reestruturação e ele foi mandado embora. Foi mandado embora e ele pegou uma grana legal. 10, 12 anos de empresa, né? Então lá os direitos trabalhistas, tudo lá, FGTS, não sei o quê. Pô, uma grana legal, considerável. Irmãos, quando essa grana caiu para ele, ele acabou com a família dele. Foi gastar nas noitadas, encher na cara. A mulher não aceitou aquela situação, que ele começou a trair ela. Então, o dinheiro que era para ter sido bênção na vida dele, foi maldição. E muitas vezes isso acontece também no nosso meio. Deus vem e nos abençoa, irmãos. Se você for conversar com o pastor Rogério vai ter inúmeros casos. Ele já me contou assim, inúmeros casos, né? Mais recentemente, eu lembro, ele e a pastora comentaram um caso comigo de um irmão que trabalhava com vidros, né? E essa pessoa estava num momento duro, difícil, e veio e começou a participar da igreja, e vinha no culto de terça, e vinha no culto de quinta, e vinha no jejum das mulheres, mas ele era homem, mas ele vinha porque ele queria da presença de Deus, e vinha no domingo, e tinha que limpar a igreja, ele vinha, e tinha que fazer... Ele não saía da igreja. Não, porque isso, porque aquilo outro e tal. E Deus abençoou ele. Ele ganhou um contrato para fazer a parte de vidro e de não sei quantos andares, era uma obra grande. Trabalho grande, né, que é trazer para ele uma venda na casa de milhões de reais. Um cara que estava quebrado financeiramente. Irmãos, nunca mais apareceu na igreja. Nunca mais. Porque, irmãos, infelizmente o nosso coração, às vezes, ele tende realmente isso. Então, eu creio sim no processo de Deus. Então, nós
Né? Deus às vezes não nos coloca no muito porque nós não somos fiéis nem no pouco. Né? E Deus é tão justo, né? A questão do dízimo, que não tem diziminho. Eu falei isso aqui com vocês. Dízimo é dízimo. Camarada ganhou 1.000, dá 100. Camarada ganhou 1 milhão, dá 100 mil. Quem deu mais? Nenhum e nem outro. Diante de Deus, todos deram igual. Irmãos, e essa área financeira é uma área que Deus quer trabalhar em nossa vida. É uma área que Deus quer que nós sejamos abençoados. E o inimigo, irmãos, ele não quer. Olha aqui o que a gente aprende em Provérbios 3:10. Esse trecho aqui, ó. Honre o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos. O que é esses primeiros frutos? É o nosso melhor. Deus não quer o seu resto. Deus não quer a sua sobra. Irmãos, como eu falei, né, eu passei lá por essa crise financeira anos atrás, dificuldade e tal. Naquela época eu já era dizimista fiel, tá, irmãos? Né, graças a Deus, já tem alguns anos, né, desde a minha adolescência, sendo dizimista na casa de Deus. E mesmo sendo dizimista, eu passei por momentos muito difíceis por escolhas ruins na minha vida. E Deus ali tratou no meu coração. E desde aquela época, irmãos, Deus tratou no meu coração. Primeiro o meu. Então, quando eu faço o meu planejamento financeiro, orçamentário, tem lá, dízimo. Tanto. Dízimo não é, não, eu vou pagar a água, eu vou pagar a luz, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo outro. Ó, se sobrar, eu dou. Quer saber quando vai sobrar, irmãos? Nunca. Então, irmãos, nós precisamos tomar uma posição, um posicionamento diante de Deus. Senhor, eu desejo no meu coração ser um dizimista fiel na tua casa. Senhor, me dê sabedoria para administrar os meus recursos. Que a partir do meu próximo pagamento, eu quero ser dizimista na sua casa. Então, irmãos, é uma questão de termos realmente um posicionamento. E aqui a gente aprende em Provérbios o quê? Que é das primícias, é o primeiro. Não é a sobra, não é o resto. E como eu falei e enfatizo novamente com vocês, irmãos, olha como Deus é bom. Não tem diziminho e dizimão. Não tem. É igual para todos. E nós temos também, irmãos, o quê? As ofertas. Ah, Ederson, a oferta, qual que é o valor? A oferta é o valor que o Espírito Santo tocar no teu coração. A oferta é isso. Tá? Irmãos, você nunca viu nessa igreja e você nunca vai ver, né, pastor Rogério, alguém que quer que seja, fazer leilão de oferta. Irmãos, eu já fui em igreja que eu vi leilão de oferta. Por Deus do céu, irmãos. Um período de férias, eu e minha esposa, a gente foi lá, uma parente nossa, vamos lá na igreja. Não, vamos sim, né? Estamos de férias. Vamos lá. Por Deus do céu. Quem aqui dos irmãos pode ofertar 50 mil? Aí vinha 2, 3. Quem aqui dos irmãos pode ofertar 40 mil? Vinha mais 3, 4. E foi assim. Falei, eu estou esperando chegar nos 50 reais, porque 50 reais eu consigo ofertar. Isso você nunca viu aqui nessa igreja e você nem nunca vai ver. Então a oferta, irmãos, é o que Deus tocar no seu coração. Então você pode dar uma oferta de R$1, como você pode dar uma oferta de 100 mil reais. Eu não sei qual é a sua realidade financeira. Eu não sei o quanto que Deus abençoou na sua vida. Então é algo que Deus vai tocar no seu coração. E quando nós, irmãos, dizimamos e ofertamos na casa de Deus, nós reconhecemos que Deus é o nosso Senhor e não o dinheiro. Isso, irmãos, é algo muito importante. Porque tem pessoa que é tão avarenta que ela se afirma na questão do recurso financeiro. Não, porque eu tenho um bom emprego, eu tenho estabilidade financeira, não, eu sou concursado, né, eu trabalho aí, né, tenho um concurso, minha vida está garantida, eu sou muito bom, eu estudei muito, eu fiz o curso A, o curso B, o curso C. Irmãos, quando nós nos apoiamos na força do nosso braço, é aí que é o princípio da queda. Tudo que nós temos, irmãos, é pela graça e misericórdia de Deus. Nós precisamos entendermos de uma vez por todas que nós estamos aqui como mordomos de Deus. Eu não tenho essa camisa, eu não tenho esse relógio, eu não tenho essa calça, eu não tenho esse sapato, eu não tenho a minha casa. Deus me abençoou com esse recurso para que eu abençoe primeiro a minha família, depois a minha igreja
e depois a minha comunidade. Por que, irmãos? Que nem eu brinquei aqui no começo, eu estou um pouco resfriado, e o resfriado no homem é mais forte que as dores de parto na mulher. Tiver um troço essa noite, pá, morri. Vai ficar tudo aí, irmãos. Caixão não tem gaveta para guardar dinheiro, não. Silvana pode exigir lá, não, que eu quero a madeira mais fina, de melhor qualidade, eu quero o tecido melhor, eu quero que as alças tenham acabamento em ouro, em prata. Ela pode exigir tudo isso lá para a companhia funerária, mas o dinheiro vai ficar aí. E vai ficar para ela usufruir. Porque ela escolheu depois de mim, irmãos. E aí? Como é que eu fico nessa história? Não fico. Não fico. Simplesmente não fico. Irmãos, obviamente, eu não estou aqui falando que você deve viver de forma desregrada, sem controle. Não, não é isso que eu estou aqui falando, compartilhando com vocês. Você tem que usar de sabedoria na administração dos seus recursos. Mas depois, irmãos, quando aquele dia chegar lá, se você juntar os pezinhos, cruzar o braço, colocarem 2 tufinhos de algodão no seu nariz, esquece. Se não for o propósito de Deus operar um milagre e te ressuscitar, já era, meu querido. Vai ficar aí. Então, irmãos, nós precisamos agir realmente com sabedoria no que diz respeito a todos os recursos financeiros que Deus coloca. Irmãos, o dinheiro é um ótimo servo, mas um péssimo patrão. Não deixe o dinheiro ser patrão na sua vida. O dinheiro é seu servo. Ele tem que trabalhar em prol de você, da sua família, da sua igreja e da sua comunidade. E nós precisamos, irmãos, termos isso tratado em nossas vidas. Nós podemos ofertar aqui na casa de Deus, nós podemos ofertar com o nosso tempo dedicado. Irmãos, temos, por exemplo, a equipe das crianças do Space. Irmãos, essas irmãs se dedicam, se preparam, separam aula, e dedicam tempo, e monta, e imprime, e pesquisa. É uma oferta. Está ofertando, irmãos, o que há de mais precioso, que é o tempo. Eu abordei isso aqui um tempo atrás, irmãos, e com o tempo também, Deus foi justo com todos, assim como foi com dízimo e oferta. Todos nós temos 24 horas por dia. Se eu não estou enganado, uma pesquisa recente aí deu aí que o homem mais rico do mundo é um mexicano chamado Carlos Slim. Carlos Slim, que é um dos homens, se não é o mais rico, é um dos mais ricos do mundo. Quantas horas ele tem por dia? Quantas horas ele tem por dia, irmãos? Quantas horas aí você temos por dia? Olha como Deus é justo. Ele dá 24 horas para todos nós. Agora a questão é, como que nós vamos usar essas 24 horas que Deus deu em nossas vidas? Nós precisamos separar tempo para a nossa família, para o nosso trabalho, para o nosso desenvolvimento, para cuidarmos da nossa saúde e para cuidarmos da sua obra, da sua casa. Cabe a mim e a você cuidarmos da casa de Deus. Temos pessoas, irmãos, que se dedicam. Há anos, irmãos. Vem ano e vai ano após ano. Você entra aqui na igreja, a igreja está um brinco. Está cuidada. Desde quando essa igreja começou as suas atividades, ela está sempre limpa, bem cuidada. Mérito de mulheres que se dedicam e mantêm a casa de Deus em ordem. Irmãos, eu nunca vi a nossa igreja suja. Nunca vi. Está sempre cuidada, bem zelada, porque tem pessoas que dedicaram o seu tempo, ofertaram com a sua mão de obra na casa de Deus. Então, irmãos, use também esse seu recurso. Sabe, irmãos, um outro tipo de oferta também que tem, e às vezes a gente vê poucas vezes isso acontecendo, e é uma coisa que eu aprendi também. Deus, irmãos, Ele abençoa pessoas com determinadas capacidades, com determinados dons e talentos. E eu tenho coisas que eu admiro em cada um de vocês que está aqui presente, e de você também que nos acompanha online. Poxa, eu gostaria de ter a capacidade
de comunicação, né, e eloquência, por exemplo, que o pastor Rogério tem, que minha esposa Silvana tem. Eu gostaria de ter, né, esse dom, né, de pintar, né, e fazer manutenção, igual o irmão André tem, igual o Gelson tem. Eu não tenho esse dom. Eu não sei fazer esse trabalho na qualidade que eles fazem, né. Eu gostaria de ter, né, esse dom, esse talento em servir as vidas, assim como a Tatiane tem, né? Esse dom e talento de cuidar das crianças, como a Sandra, a Amélia, a Jéssica tem. Eu não tenho esse dom. E, irmãos, Deus nos ensinou que nós podemos fazer o quê? Ofertarmos na vida destas pessoas. E isso, irmãos, exige muita maturidade espiritual para cada um de nós. Então, se Deus tocar no seu coração, separe uma oferta e dê para fulano e dê para ciclano. Não deixe o Espírito Santo te impedir. Faça isso. Isso é algo que eu tenho aprendido, isso é algo que eu tenho praticado. E isso é algo que você tem que fazer, irmãos, para você ser bênção naquela vida. E a partir do momento que você abençoa aquela vida, automaticamente você é abençoado. Então, se você quiser, irmãos, faça isso. Eu tenho certeza que vai ser uma grande bênção na sua vida. Amém? Outra questão, irmãos, que nós temos aqui também, lá em Provérbios, né, 9. Deixa eu pegar aqui. Finalzinho, cadê? Aqui. E os seus barris transbordarão de vinho. Amém? Então, é para transbordar? É para desperdiçar? Não, irmãos, não é para desperdiçar. O transbordar aqui é para abençoar o meu próximo e o seu próximo. Irmãos, do que adianta ter aquela casa linda, maravilhosa, com piscina, com campo de futebol, com sauna, mesa de ping-pong, sinuca, fliperama, se você não tem ninguém para você compartilhar aquela casa? Do que adianta? Não adianta de nada, porque você não tem com quem você compartilhar. Então, irmãos, o transbordar aqui é para que eu seja bênção também na vida do meu irmão e da minha irmã. Se Deus te abençoou com o recurso, irmãos, seja bênção na vida do seu irmão e da sua irmã. Seja bênção. Né? Quando nós, irmãos, abençoamos, né? Essa é uma coisa que eu aprendo muito com a minha esposa. A Silvana, irmãos, ela é péssima para receber presente. Ela gosta de tabletinho de chocolate da Cacau Show. Ela gosta de flor artificial, coxinha. Esse é o presente que ela quer, irmãos. Mas ela, irmãos, para presentear alguém, irmãos, ela não mede esforços. Eu já vi ela dar cada presentão do ponto de vista financeiro, né, monetário, que às vezes até, rapaz, ela tá querendo mesmo agradar fulana, né? É dela, irmãos. É dela, ela tem esse dom, ela tem essa característica. Então, irmãos, não tenha dó de presentear. Né? É igual quando você tem aqui, né, nós temos a nossa ação social. A gente sempre orienta, né? Irmãos, não dê roupa nova, porque infelizmente tem pessoas, né, que usam e vão trocar por drogas, por bebida e tal. Mas roupa em bom estado, traga uma roupa em bom estado. Né? Traga algo bom. Sabe? Às vezes, irmãos, a gente tem lá, o tempo passa para todo mundo, irmãos. Aí você está lá segurando aquela calça 38. Eu vou caber naquela calça 38 ainda um dia. Amém, irmãos. Eu creio também que você vai caber naquela calça 38 novamente. Eu acredito tanto que Deus vai te dar condição de você doar essa calça 38. Quando você puder voltar a usar o 38, você compra uma nova. Amém? Eu não tenho dúvida disso. Então não perca, irmão, não seja, sabe? Minha esposa vai me matar, mas eu tenho que contar. A gente está em reforma, irmãos. Eu descobri que eu não tenho uma esposa, eu tenho uma centopeia. Eu tenho uma centopeia em casa. Ela lá separou não sei quantas calças, não sei quantos sapatos, não sei quantas brusinhas. Lá em casa, irmão, na casa da minha sogra, é assim: 8 da manhã, entrega da Shopee. 13 horas, entrega da Shopee. 17 horas, entrega da Shopee.
Ela e a minha sobrinha Tamira estão disputando quem compra mais da Shopee. Então, irmãos, é bom tudo isso. Não vou dormir na casinha do cachorro hoje, não vou. Porque a gente não tem cachorro. Então, irmãos, não tem problema nenhum, irmãos. Deus quer. Eu sou mais enjoado. Eu compro poucas coisas. Mas quando eu vou comprar, eu gosto de comprar produto de melhor qualidade. Irmãos, eu falo sem medo de errar para vocês. Sabe quantos sapatos sociais eu tenho? Eu tenho um, que é esse que eu estou usando. Eu não tenho mais nenhum outro. E não é porque eu sou assim, não. Porque, irmãos, não preciso de mais. Mas quando eu vou lá comprar, eu compro um que seja bom, um mais top, com uma qualidade melhor. Assim você fica doida comigo, porque, mas você compra roupa a cada 3 anos. Cada 3 anos não precisa mais do que isso. Mas essa camisa tá assim, tá assado. Irmãos, a questão não é que a gente não pode ter, não é isso. Deus quer que a gente viva e viva com abundância. Deus quer que nós realmente venhamos desfrutar o melhor dessa terra, mas a gente não pode ter os nossos corações firmados nestas coisas. Amém? E já indo aqui, irmãos, para a reta final, Provérbios 22, 6. Irmãos, quanto ao ensino da palavra de Deus, cabe a nós instruirmos. Né? A Tati falou isso sobre misericórdia. Irmãos, cabe a gente agir com misericórdia. Não importa se é 1, se é 10, se é 20, se é 40, se é 80 vezes. Devemos agir com misericórdia. E ensino é a mesma coisa. E Provérbios 22, 6 é muito claro. Instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela. E mesmo com o passar dos anos, não se desviará deles. Amém? Então, irmãos, cabe a nós instruirmos. Né? Esse versículo eu até abordei um tempo atrás. Né? Às vezes gera dúvida. Mas eu eduquei meu filho e minha filha, ele cresceu e se desviou dos caminhos de Deus. Porque, irmãos, esse versículo ele não é uma promessa, ele é um provérbio. E provérbio ele é um conhecimento, uma prática que, se repetida, ela é bênção para a vida de todo mundo. Todo mundo sabe aqui, por exemplo, que é importante ter um dinheiro reservado, né? A gente não pode viver só pagando conta, né? A gente tem que ter lá um dinheiro reservado. É uma boa prática. Só que às vezes você vai ter guardado lá, sei lá, 1 mês de salário, e vai acontecer no mês que aquele 1 mês de salário não foi suficiente para você cobrir, porque você teve um imprevisto. Quebrou o carro, eu tive que gastar uma nota. Isso quer dizer que você não ter tido aquela reserva foi um erro? Não, não é. O princípio continua valendo, mas você teve um imprevisto maior do que o previsto. E aqui é a mesma coisa. Sobre prosperidade, nós não podemos nos perder com a avareza, e sim aquilo que é necessário para as nossas vidas. Amém? Eclesiastes 5,19 diz assim. Eclesiastes 5,19. E quando Deus concede riquezas e bens a alguém e o capacita a desfrutá-los, a aceitar a sua sorte e a ser feliz em seu trabalho. Isso é um presente de Deus. Em algumas versões, irmãos, em vez de presente de Deus, está em dom de Deus, tá?
Porque eu já até conversei em outra ministração, eu expus isso, né? A palavra presente e dons em alguns idiomas é o mesmo. Por exemplo, no inglês. Dom, em inglês, é gift. Presente, em inglês, é gift. A origem, né, aqui no caso do hebraico, também é a mesma palavra. Tá? Não vou tentar pronunciar aqui, porque é difícil a pronúncia. Tá? Mas é a mesma origem. Então, irmãos, nós temos... Olha só, que coisa maravilhosa que Deus... Quando Deus concede, então, as riquezas vêm de quem? Vem de Deus. Não é eu e você. E o capacita a desfrutá-los. Porque, irmãos, eu conheço gente que é podre de rica e não desfruta. Eu conheço gente que é podre de rica. Um tempo atrás eu tive a oportunidade de ir num colega meu do trabalho, no apartamento dele. Apartamento, é duplex que fala assim o apartamento, né? Apartamento duplex. Né? Era 380 metros quadrados total, lindo, assim, tinha um ofurô lá, pô, legal. Meu, qual foi a última vez que você usou esse ofurô aqui? Ah, eu nunca usei. Mas quantos anos você mora aqui? Ah, eu moro aqui tem 6 anos. Você tem um ofurô, você nunca usou? Nunca usou? Tem gente que não aproveita, irmãos. É só dinheiro pelo dinheiro, dinheiro pelo dinheiro, dinheiro pelo dinheiro. Eu não quero isso para mim. Eu quero ter, a Silvana brinca comigo, deixa você é gastão. Quando eu for para gastar com a minha família, eu gasto mesmo. Eu gosto de comer bem, eu gosto de viajar bem, eu gosto de conforto, eu gosto. E eu tento replicar isso para a minha família e para os meus. Eu, nesse sentido, eu não costumo fazer miséria. Né? Se é para usufruir, vamos usufruir mesmo. Olha só. E o capacita a desfrutá-los, a aceitar a sua sorte e a ser feliz em seu trabalho. Isso é um presente ou dom de Deus. Amém? Aleluia. Vamos nos colocar de pé. Para você que nos acompanha online, que o Senhor te abençoe grandemente. Né? Venha, congregue conosco. Sábado de manhã temos aqui as mulheres, com jejum e oração. Depois no domingo nós temos o culto. Então é muito importante você também estar presente fisicamente. Que o Senhor te abençoe grandemente em nome de Jesus. Amém? Amém.